Se você acha que a herança sempre vira inventário caro e demorado, respira. Em poucos minutos eu vou te mostrar por que numa holding familiar bem estruturada, o que já foi planejado em vida não sofre imposto de herança e como isso muda na prática o bolso e a tranquilidade da família. Vamos ao ponto. Holding familiar em português claro é uma empresa criada para centralizar e organizar o patrimônio da família. O objetivo não é escapar de lei, é dar forma jurídica ao que já é da família, com regras de governança, sucessão e proteção. E aqui está a virada. Quando você antecipa a sucessão por doação das cotas dessa empresa, aquilo que já foi doado em vida não entra em inventário quando alguém falece. Por que isso importa na prática? Porque o imposto estadual, que incide na herança, é calculado sobre a transmissão por falecimento, normalmente tomando como base o valor de mercado do patrimônio que está indo para os herdeiros no inventário. Na holding, a lógica é outra. Você organiza os bens dentro da pessoa jurídica e faz a transmissão antecipada por doação das cotas. Sobre essas doações, aplica-se o imposto de doação, que também é estadual, mas a base de cálculo é o valor das cotas doadas, não a integralidade de cada bem a valor de mercado naquele momento. Resultado prático: ao invés de concentrar tudo no inventário, com o patrimônio sendo avaliado de uma só vez e com toda a fricção de prazos e custos, você dilui e planeja em vida, com base em cotas, o que reduz o impacto financeiro e, principalmente, a imprevisibilidade. E mais, bens adquiridos depois que o sistema está de pé passam a ser comprados diretamente pela pessoa jurídica, o que reduz drasticamente a chance de inventário futuro, porque o que existe entre as pessoas é a titularidade das cotas já regrada. Deixa eu quebrar duas crenças comuns. Primeira, holding é só para milionário. Não, holding é estrutura, não é tamanho. Serve para quem tem patrimônio que já justificaria um inventário trabalhoso ou que quer padronizar regras de convivência e sucessão. Segunda, holding é só para pagar menos imposto. Não, o foco é segurança jurídica e previsibilidade. O efeito tributário mais eficiente vem do método, antecipar a transmissão via cotas e da base de cálculo, não de jeitinho. Qual é o custo de ignorar isso? Inventários se arrastam, bens ficam indisponíveis por meses ou anos, custos crescem com taxas, custas e honorários, e a família vive período de vulnerabilidade emocional e financeira. Planejar em vida troca corrida e improviso por método e serenidade. Agora, conexão humana sem drama. Sempre que a gente organiza a casa antes de receber visitas, tudo flui melhor. Com patrimônio é igual. Se você define regras antes do imprevisto, você protege relações e tempo. Planejamento patrimonial não é sobre dinheiro por dinheiro, é sobre paz, continuidade e justiça entre gerações. Vamos para o mapa prático em linguagem simples. Passo 1. Concentrar o patrimônio na pessoa jurídica. Móveis e participações deixam de ficar soltos na pessoa física e passam a compor o ativo da holding. Aqui é essencial observar as regras para a transferência de imóveis, a empresa e as condições de imunidade de tributos municipais quando a atividade da empresa não é comprar e vender imóveis como negócio principal. Passo 2. Regular o acordo entre os familiares, quem decide o que, como entra e como sai. Como se resolvem impasses? Estatuto, acordo de sócios, cláusulas de proteção como incomunicabilidade e inalienabilidade, quando fizer sentido, tudo escrito, nada implícito. Passo 3. Antecipar a sucessão por doação de cotas em vida. É aqui que a mágica jurídica acontece. Sobre o que é doado em vida, não há imposto em relação à partida, porque não há transmissão por falecimento daquele bem. Houve doação, aplica-se o imposto de doação com base nas cotas doadas. Em muitos cenários, isso torna a carga efetiva mais previsível e frequentemente menor do que deixar tudo para o inventário, especialmente porque você não está avaliando cada bem pelo valor de mercado integral no momento da partida. 2 alertas técnicos ditos sem jargão. Primeiro, os estados têm regras e alíquotas próprias para o imposto sobre herança e doações. A carga e os procedimentos variam. O efeito financeiro depende de como a operação é feita, de documentação e da base de cálculo adotada. Segundo, doações de cotas podem gerar imposto de renda se forem feitas por valor acima do custo registrado. Por isso, método e lastro documental importam. Avaliar corretamente
Registrar e fazer tudo de forma transparente é o que evita surpresa. E as compras futuras? A partir do momento em que a holding existe, quem compra é a empresa. O patrimônio cresce dentro da pessoa jurídica e a sucessão entre as pessoas continua organizada pelas cotas. Quando alguém falece, se as cotas já estavam doadas em vida, com reserva de uso e regras claras, o inventário tende a ter muito pouco ou nada a tratar em relação a esses bens. É menos ruído, menos custo e mais governança. Quero resumir os 3 efeitos que você leva hoje. Primeiro, sobre o que já foi doado em vida, não há imposto pela partida, porque não há transmissão por falecimento. O que existe é a incidência do imposto de doação na etapa certa. Segundo, a base de cálculo muda de patrimônio inteiro a valor de mercado no inventário para valor das cotas doadas, o que faz previsibilidade e costuma ser financeiramente mais eficiente. Terceiro, com as aquisições futuras feitas pela pessoa jurídica, você reduz a necessidade de inventário e mantém a sucessão sobre regras estáveis. Também é importante dizer o que não muda. Regras estaduais e municipais continuam valendo. Existe imposto de doação. Podem existir exigências de avaliação e formalidades rigorosas. Em alguns contextos específicos, como extinção de usufruto, áreas sensíveis ou reestruturações mal documentadas, podem surgir discussões tributárias. Transparência, documentação e aderência à lei são inegociáveis. O que você pode fazer agora de forma responsável? Mapear o patrimônio e os objetivos da família. Decidir a governança, quem decide, como decide e quais proteções contratuais fazem sentido. E, por fim, desenhar a linha do tempo de doações de cotas com base e documentação adequadas para que a sucessão ocorra em vida, com previsibilidade, sem concentrar tudo no inventário. Se você entendeu isso, entendeu o essencial: valor antes da complexidade. Não é decorar regra, é saber o que muda no seu dia a dia, como proteger quem você ama enquanto ainda dá tempo de decidir. Organização evita conflito. Decidir no tempo certo protege a família. Inscreva-se no canal. Fique com Deus e lembre-se, juntos podemos prosperar.